queria agradecer a presença de todos vocês e para agradecer a Sônia Sobral pela oportunidade e toda a equipe do Itaú Cultural, o João Moreira Salles por ter vindo do Rio de Janeiro para essa noite especial e a Daniela Capelato, que também é mentora, consultora ou mentora do filme. Também queria agradecer muito o Itaú Cultural, agradecer o João, a Helena, a Petra e a Helena também. Isso aconteceu várias vezes ao longo do filme, assim, no processo do filme. Eu acho que quando o filme ficou pronto, eu fiquei com muita vontade de abrir esse debate, para poder justamente discutir essa questão do limite da realização desse filme, num nível muito específico do processo de criação dramática do Helena, que eu acho que da onde surge a ideia da encenação como a grande questão desse filme, do meu ponto de vista, né? A ideia da encenação, ela aparece quando a gente se dá conta que são 3 mulheres que tinham o sonho de ser atriz, sendo que 2 delas se tornam de fato. Partindo desse pressuposto, o filme, né, que é um filme que se constitui do olhar dessas mulheres atrizes, a gente entendeu que a história dessa família também podia ser entendida como uma construção cênica, ainda que ali tudo fosse muito real. Esse lugar entre o encenado e o não encenado tornou-se, então, não só o cerne da própria história, mas nos liberou para a elaboração de uma narrativa que passava justamente pela dubiedade entre os personagens, né? Esse que está presente, acho que desde o início do filme, né, Petra? Quando você tem esse sonho com a tua irmã caindo do muro e você acha que ela está morrendo e que você, né, quando você se dá conta é você mesmo, até a cena do suicídio da Helena, que é uma parte dela encenada e a outra parte, infelizmente, real. Esse limite também possibilitou que a Petra representasse a Helena, assumindo a entonação da voz da Helena, o sotaque mineiro dela, né, que a gente falou bastante disso, a dicção e os gestos e os modos e os movimentos, possibilitou a criação de um texto off, a recriação ou mesmo criação de partes do Diário da Helena, de uma mise-en-scène e vários outros aspectos que a gente pode ir discutindo aqui ao longo desse debate. Agora, a questão da encenação propriamente dita, no processo do filme, tinha uma função muito prática, né? Muito de narrativa. E hoje eu acho que ela está num substrato do próprio filme, né? No meu ponto de vista, dessa questão que emanam várias outras, que não tem mais tão a ver diretamente com a história que o filme narra, mas que me remete à ideia da representação e tudo o que ela implica de um ponto de vista muito subjetivo, claro, mas também muito político-social. Enfim, esse é um jeito de abrir esse debate, essa é uma das questões que o filme aponta. Eu acho que o João pode falar de outras questões também, não sei se a gente encaminha tudo para esse lado ou não. Então, passo a palavra para você e aí a gente vai falando e abrindo questões, enfim. Em primeiro lugar, assim, sinceramente, protocolarmente, obrigado ao Itaú Cultural por ter me convidado, Petra, Daniela, a Sônia. Tem uma opção de questão, né? Tem uma opção de assunto em torno do filme e eu acho que isso dá um pouco a medida da riqueza e da complexidade do filme que a Petra fez. Esse aspecto da encenação é muito interessante e dá para falar dele. Dá para falar dele até no sentido em que, eu estou pensando isso um pouco agora, mas recupera um pouco as origens do próprio documentário, né? Se você, para quem conhece um pouquinho a história do documentário, o primeiro filme da história do documentário é um filme reencenado, já que
a primeira vez pegou fogo, o negativo pegou fogo, o documentarista feliz com seu filme acendeu o cigarro, a centelha caiu na lata, a lata pegou fogo e ele voltou para o norte do Canadá e refez o filme pedindo para o personagem, que era um esquimó, que refizesse tudo, né? E uma grande dúvida, um grande debate, se é ou não é um documentário, porque tudo ali está sendo reencenado a ponto do esquimó ter reaprendido a arpoar, porque ele já vivia com um fuzil na mão. Isso não interessava muito ao Flaherty, que era o diretor, que era um romântico e achava que esquimó bacana usa um arpão e mata com arpão. Então, na origem do documentário já tem essa questão da encenação. Aí entrou em cena a história, né? E a história estragou o documentário, de certa maneira, porque vieram as guerras e veio a Grande Depressão, e aí os documentaristas se sentiram obrigados a explicar o mundo e a consertar o mundo. Então surgiu o documentário de natureza social, com narração na terceira pessoa, que se pretendia objetivo, assim vivem as pessoas que sofrem, assim vivem as pessoas que têm frio, que não têm emprego, que têm fome e tal. E esses são os remédios para consertar essa história toda. Que é um documentário, enfim, que domina o gênero até hoje. Narração na terceira pessoa, enfim, a ideia de que você muda o mundo fazendo documentário e tal. Acho que o filme da Petra mostra que você não muda o mundo, mas você pode se mudar, quer dizer, um pouco processo mais interno do que externo. Algumas coisas podem encontrar o seu nome e o seu lugar, né? Quando você faz um filme, quando você faz esse tipo de filme. Mas aí, no início da década de 60, surge um antropólogo, que é o Jean Rouch, né? Que resolve ir para a África fazer seus filmes lá. E chega à conclusão, e eu não vou fazer não é uma história do documentário, mas assim, muito rapidamente, ele chega à conclusão que não existe um documentário em que não haja encenação, né? Toda vez que você põe uma câmera, as pessoas se comportam de determinada maneira diante dela, né? As pessoas, portanto, encenam o seu personagem diante da câmera. E isso não deveria ser rejeitado como sendo um momento artificial do personagem. Pelo contrário, o Jean Rouch dizia, no momento em que a pessoa cria uma encenação de si mesma, ela está dizendo alguma coisa que é profundamente verdadeira a respeito de como ela quer ser vista, né? Como esse filme tem assim, pontos de conexão com a psicanálise, não é muito diferente de você chegar num psicanalista e mentir. Ele vai interpretar a mentira porque é a tua mentira. E ela te dirá, e dirá alguma coisa sobre você, assim como um sonho é uma fábula, e é interpretado, né? E é interpretado e talvez seja o caminho real para chegar em quem você é. Então, o documentário de, sei lá, 20, 30 anos para cá, pelo menos uma corrente muito interessante do documentário, aceita a encenação como um poderoso instrumento para dizer as coisas sobre o mundo esse que nos cerca, né? E sem dúvida nenhuma o filme da Petra faz isso. O Jean Rouch tem uma frase que eu acho que é lapidar e que é um pouco a síntese disso. O Jean Rouch dizia o seguinte, que não se trata, como pensavam os americanos, que vinham de uma tradição mais jornalística e, portanto, acreditavam na objetividade e rejeitavam o artifício, a encenação, né? O teatro. O Jean Rouch dizia o seguinte, não se trata, em documentário, não se trata de teatro ou verdade, como se fossem excludentes, e sim de teatro e verdade. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo, na mesma hora, né? E é o que a gente vê de maneira deslumbrante no filme da Petra, quer dizer, ela só consegue chegar no âmago da questão porque ela encena, né? Eu acho que esse é um caminho para a gente pensar o filme, eu não vou me alongar. Uma outra razão, eu acho que para encenar, também estou pensando assim, meio agora, é o fato de que me parece que esse é um filme que nasce, evidentemente, de uma dor quase inominável, né? De uma tragédia
e, portanto, de uma falta, de uma cisão no real, de alguma coisa que falta ser simbolizada para poder ser tolerável. E o que o filme faz é dar nome a essa coisa, né? Quer dizer, é organizar essa dor e torná-la, portanto, eu não diria tolerável, mas é possível incorporá-la e seguir adiante na vida, sabe? Então, assim, simboliza aquilo que ainda não tinha nome e que talvez seja a função essencial da arte, né? Nomear o que não tem nome ainda. E a única maneira que vocês encontraram de fazer isso é através da encenação, até porque o real é terrível demais. Então, a encenação é uma maneira de se aproximar dessa dor de forma possível, né? E eu vejo a encenação como a possibilidade de falar disso. Sem isso, seria impossível falar disso, né? Junte-se ao fato de que, evidentemente, como você falou, são três personagens que são ligados a isso, na sua própria biografia. Mas mesmo que não fossem, eu acho que a encenação torna possível falar disso. E me parece que o filme é uma tentativa de encontrar maneiras de falar disso, né? Então eu acho que isso é essencial. E por fim eu queria só levantar uma bola. Eu estava conversando com a Petra vindo para cá, que é uma coisa que me intriga muito, que me interessa muito, que é pensar nas razões pelas quais o documentário brasileiro... Eu tenho algumas hipóteses, assim, por que o documentário brasileiro de uns anos para cá, o melhor documentário brasileiro, com exceções, mas eu diria que boa parte do melhor documentário brasileiro é um documentário da experiência pessoal e da primeira pessoa. E por que é assim, né? Não era assim há 10, 15 anos atrás. Passou a ser assim. É um documentário que não rejeita o afeto e o que está perto, quando até então o documentário, e eu acho que o cinema, de um modo geral, ainda de ficção, toma o partido do que está longe do diretor, né? E do que é brutal e, portanto, o avesso do afeto. E o documentário vai nesse caminho que é a contramão disso, humanizando o cinema brasileiro, eu acho, né? Esses filmes pessoais têm uma característica, bons ou maus, mas eles têm uma característica que me parece determinante, inclusive para o fato de serem tão tocantes. Isso eu já falei sobre o filme da Petra, eu acho que eu já escrevi sobre isso, e que eu acho que é uma grande qualidade do filme dela, é que é um filme intransferível, no sentido de que ninguém mais podia fazer. Só ela pode fazer esse filme. E eu acho que isso tem uma força extraordinária. Não são todos os filmes que só poderiam ter sido feitos pelo diretor. Tem vários filmes que seriam diferentes, ser feitos por outros diretores, melhores, piores, mas poderiam ser feitos. Esse não poderia. Só ela, assim como Cabra Marcado para Morrer, só o Coutinho é capaz de fazer, né? E Cabra tem uma relação com esse filme, eu acho. Tem uma relação com toda essa... É curioso porque o Coutinho me falou há uns 2 anos atrás que achava que Cabra não tinha tido influência nenhuma no cinema documental brasileiro. E não assim, porque é um sol fulgurante, mas não necessariamente um sol que tenha gerado outros astros, entende? Eu acho que durante muito tempo não gerou. A presença do documentarista na cena, a primeira pessoa. O filme é de 82, 83. Durante muito tempo ninguém fez isso. Ninguém fez isso. E começaram a fazer de pouco tempo
para cá, né? Então, tem isso ali atrás, nessa história toda, mas eu volto a dizer, a parte da beleza e da força do filme é que é um filme necessário. Precisava ser feito para resolver questões que são determinantes para a vida e precisava ser feito só pela pessoa que o fez. Ninguém mais podia fazer. Eu acho que isso explica um pouco a força do filme que vocês acabaram de ver. Aí, a partir daí, a gente continua a falar. Não, você falando agora do Jean Rouch, da antropologia, me lembra que quando eu me formei em antropologia, que foi em 2006, eu nem sabia disso. Eu vim para o Brasil com o desejo de trabalhar com cinema. E, na época, minha mãe estava no Ministério dos Direitos Humanos e teve uma oportunidade que ela te conheceu. E eu falei, fala para ele que eu adoraria trabalhar com ele, qualquer coisa. E aí ela te contou que eu estava fazendo antropologia, que eu queria trabalhar com documentário, que você comentou que era uma ótima formação. É melhor. E foi através da antropologia que eu aprendi um pouco o lugar dessa fissura onde o autor se coloca, porque eu entrei na antropologia um pouco com esse sonho de mudar o mundo e terminava todas as minhas teses todos os meus trabalhos com quase um manifesto, assim. Por isso, as mulheres de Harlem devem se unir e lutar contra o processo de gentrificação. Até que um dia, o meu professor de antropologia falou na aula, assim, falou, tipo, qualquer pessoa aqui que esteja fazendo antropologia para mudar o mundo pode desistir. No máximo, você consegue fazer alguma coisa em que você se coloque. E a gente leu muito sobre esse processo da antropologia de autorreflexão, enfim, de deixar de lado essa utopia objetivista e cada vez mais o autor se colocar. E para mim, na época, foi uma desilusão muito grande, assim, porque eu pensava, poxa, eles todos se conformaram E não mudaram o mundo. com a impossibilidade de mudar o mundo e estão fazendo reflexões literárias. Até que eu me entreguei à reflexão literária, de certa forma, assim, porque os primeiros filmes que eu tentei fazer e não consegui ainda eram, de certa forma, manifestos e em que eu não achava uma linguagem, o conteúdo era o primordial. Até que no meu curta dos meus avós eu resolvi eu me apaixonei pela linguagem e o conteúdo não era o primordial, eu consegui me deixar levar pela dança da linguagem com conteúdo, no caso a câmera Super 8 e a relação afetiva dos meus avós e pela intimidade que eu tinha com eles, consegui entrar em questões que eu acho que outra pessoa talvez não conseguiria, né? De ir até os lençóis, filmar eles acordando, perguntar do medo da morte, do medo do envelhecer, que, aliás, foi uma coisa que eu aprendi no fim e o princípio do Coutinho, quando ele pergunta para as pessoas sobre a morte, a relação que cada um deles tem com a morte. Depois de ver esse filme que eu voltei para casa dos meus avós e perguntei o que, para mim, acabou sendo a pergunta mais forte do filme, o que deu o filme o caráter de filme, que até então ele era mais uma homenagem. E a mesma coisa aconteceu no Helena, porque o Helena foi um processo longo que começou diversas vezes, mas a vez fundamental no sonho que a Daniela comentou, que eu acordei um dia desse sonho em que nós nos confundíamos e eu perturbada sem saber quem tinha morrido, se era eu, se era ela. E comecei o processo do filme, que foi longo e que no começo eu queria contar justamente sobre essa confusão, era o que me interessava, a confusão de identidades entre as duas irmãs. Mas aí eu falei, para isso eu preciso saber melhor quem é a Helena. E comecei uma pesquisa vasta, assim, primeiro pelo material de arquivo, depois indo para Nova York com a agenda telefônica, tentando achar todos aqueles contatos de 1990, através do Google e do Facebook, e aí me encantei com aquela vastidão de material e sentei com a Ede Lacreta, primeiramente, para fazer a montagem, e
E acabou e foi caminhando para um filme sobre Helena, em que eu tinha muita dificuldade de falar de mim, né? Porque era mais fácil ter o objeto, Helena, veneração, e falar sobre ela. E por muito tempo o filme foi se construindo como uma elegia mesmo. E aí foi fundamental a entrada da Carolina Ziskind, a roteirista que está aqui, que me ajudou a me enxergar, a voltar a me enxergar, e a voltar a enxergar essa confusão como uma matéria digna de um filme, porque, enfim, quando eu comecei, eu deixei de ser digna do filme. E aí, através disso, achar a fissura onde eu poderia me expressar enquanto Petra personagem. Foi longo o processo, e quando a Daniela entrou no filme, ainda eu tinha muita insegurança sobre o meu lugar no filme, e a gente mostrou para ela um corte de 3 horas, em que toda a parte que vem depois da morte estava em black, era só a narração. Então, a gente já tinha construído o filme até a morte da Helena, e aí tinha a narração em black que a gente só colocou ali por desencargo de consciência. Eu estava presente nessa primeira e na segunda parte, mas tudo que se desenrola depois, a gente achava incerto. E aí a gente mostrou aquilo e falou, olha, vou mostrar em black, se ela achar que não é o caso, a gente já tira, a única pessoa que a gente vai mostrar. E aí a gente saiu para uma cerveja depois. Desculpa, assim, mas então você imaginava a possibilidade do filme terminar com a morte dela? Ou não? Para mim, o essencial em falar depois da morte era a culpa da minha mãe. Mas poderia terminar um fim possível nesse momento era a resolução da culpa da minha mãe. Era quase terminando mais nela, assim. Quando a ideia saiu, era um pouco esse o fim. Terminava uma parte muito bonita, que era a minha mãe falando como a culpa dela se dissolveu. E aí, nesse momento, a Dani quase só falou dessa parte em black. E ela via imagens para a parte em black. Ela contava como se tivesse tido imagens. Você lembra? Lembro, mais ou menos. E aí que, enfim, a fissura se solidificou enquanto filme, nesse momento. Não, bom, era muito o que o João está falando, quer dizer, era muito evidente o que o material mostrava, assim, né? Assim, tem uma coisa de que quando você está fora do processo, né, e que você entra para olhar o material, assim, é muito claro o que ele te diz, assim, né? Assim, e era tudo muito encenado, né? Assim, tinham momentos encenados em todos os sentidos, assim. E aí tinha uma questão tua também de como passar pela encenação, quer dizer, como passar pelo teatro, né? E o teatro ser um caminho seu também, né? Quer dizer, a representação ser um caminho seu também, né? Sem precisar ser a representação da Helena, né? Eu acho que foi um pouco nesse sentido que a gente foi caminhando com o filme na segunda parte dele. Perguntas assim concretas que eu acho que ajudam um pouco a imaginar o trabalho que foi assim. Quanto tempo você demorou para fazer o filme? Coisas assim muito concretas. 3 anos. 3 anos implica em quê? Quer dizer, filmagem e montagem? Uhum. Mas montagem levou quase esse tempo, 2 anos e meio, porque eu comecei pela montagem. Sei. Comecei pela montagem do material de arquivo. Aí... Você foi descobrindo o que precisava ser filmado ao longo da montagem? Sim. Comecei pela montagem do material de arquivo e em seguida fui para Nova York filmar. Aí filmei algumas entrevistas lá. E antes disso já tinha feito as entrevistas da Liana, minha mãe. E aí
eu e a Aide fomos montando e eu fui fazendo as outras entrevistas, assim, que ainda faltavam. E depois do roteiro, já orientando a montagem, a gente pensava em imagens e algumas imagens ainda não tinham sido feitas. Foram feitas. Por exemplo, dá exemplo para a gente do que você descobriu na montagem que precisava filmar e que não teria te ocorrido antes da ilha de edição. É porque, na verdade, a viagem para Nova York, a primeira, o filme ainda não tinha recursos, então eu não tinha uma equipe. Eu fui para Nova York sozinha e filmei algumas coisas sozinha e outras coisas com o Pedro Soter, que estava lá fazendo Laura, o filme do Felipe Barbosa. Então, foi muito improvisada. Voltando à montagem, eu percebi que precisava voltar para Nova York. E foi dessa segunda volta para Nova York, o filme já tinha recursos, já tinha uma equipe, tinha uma fotógrafa, Janice Dávila, que a gente foi e voltou, e a minha mãe foi para Nova York. E não era certo que ela ia. Eu já estava lá filmando há uma semana, liguei para ela e ela falou, é muito essencial mesmo que eu vá. E aí ela foi. Não nasceu totalmente da montagem, mas a montagem já tinha deixado claro que ela era muito importante ao filme. Então, a cena que eu acho hoje uma das principais, né, foi feita depois do início da montagem. É a cena em que vocês estão andando por Nova York, é essa? E a gente entra na casa. E você me disse que a cena final, a cena das Ofélias, foi filmada quando você tinha 18 anos, é isso? Não. A cena da banheira. Tem 3 encenações que eu faço do Ofélia que foi quando eu estava fazendo a semente do filme, que era uma encenação da Ofélia, mas inspirada nos diários da Helena e nos meus, porque foi quando eu estava fazendo um workshop com o Teatro da Vertigem e eles me deram, eu acho que você não sabe essa história, né? Eles me deram um papelzinho escrito Livro da Vida. E aí eu tinha que ir para casa fazer uma cena sobre o Livro da Vida. E eu fui pensando que seria, eu pensei na Bíblia, mas eu não tinha relação, enfim. Então fui para os meus diários. E vasculhando os diários, eu achei numa gaveta um diário da Helena que eu nunca tinha lido. E foi uma das experiências mais fortes, né, da minha vida, porque eu encontrei ali um livro da vida, realmente, assim. Parecia que o meu destino estava escrito ali, eu me identifiquei completamente com as palavras, as paixões e as angústias. E aí fiz uma cena em que eu misturava trechos do diário dela com trechos do meu. E dessa cena que eu saí pensando, um dia eu preciso fazer um filme sobre isso. Eu não pensava em fazer cinema, mas me prometi que um dia eu faria um filme sobre isso, pelo menos. Eu só queria falar uma coisa que é interessante que você falou de teatro e vida e não teatro ou vida, porque eu tive na caça, no documento, e tinha uma obra de uma menina de 26 anos que morreu em Auschwitz, mas que eu esqueci o nome dela agora, em algum momento eu vou olhar aqui se eu acho, mas que chamava Teatro ou Vida, e era quase um HQ, mas feito em aquarela, em que ela relatava a história da tia, da mãe, da avó da mãe, que as duas cometeram suicídio, e ela. E a necessidade do teatro na vida dela, assim. E aí, quando eu saí, eu falei, nossa, o subtítulo do Helena tinha que ser Teatro e Vida. Queria pedir pro João, ele anunciou as hipóteses, né? De por que o documentário brasileiro está na primeira pessoa, para desenvolver um pouco e de que maneira Helena entra nisso, mas particularmente como é que 1990 entra nisso, né? Porque Terra Estrangeira, Santiago, Helena, né? Cabra é lá 84, 83, está olhando para trás, né? Esses filmes todos estão olhando para frente de algum jeito, né? Então se teria a ver também isso, um começo novo ali, nesse 1990, 91, não sei.
Olha, eu acho que não começa em 90 não, sabe? Porque, para usar, assim, Santiago, o filme que eu fiz em 92 não era na primeira pessoa e por isso fracassou. Porque era o filme só sobre ele, era completamente artificial. Era como se a Petra tivesse decidido fazer um filme sobre a Helena sem se colocar no filme, né? Quando o filme é tão sobre a Helena quanto sobre ela ou sobre a mãe das duas. Então, no meu caso, em 92, havia uma tal... E aí o Coutinho tem razão, Cabra Marcado para Morrer não causou, não produziu outros filmes. Salvo um filme do Escorel, Chico Antônio, nada aconteceu na veia do Cabra. E havia uma resistência imensa de se colocar. Por que havia uma resistência imensa? Aí são as hipóteses, entende? Que são puramente hipóteses, assim. Eu acho que, em primeiro lugar, ainda havia essa obrigação de falar do mundo, sabe? E você é pequeno diante da história. E você precisa falar da história. Então, assim, regime militar, pobreza no Brasil, passivo social brasileiro, tudo isso é tão grande que diabos, eu vou começar a falar do meu umbigo, entende? Quando tem tanta coisa para ser resolvida nesse país, a tradição do documentário te obrigava um pouco a isso, porque a tradição do documentário é de militância política, entendeu? E é uma maldição do documentário, eu acho isso uma maldição, porque produz péssimos filmes, dá prêmios para o documentarista e não faz nada em relação ao mundo. Pior, não faz nada em relação ao documentário. Quer dizer, essa pergunta que todo documentarista já teve que responder um dia na vida, por que você fez esse filme, né? E ninguém pergunta isso para um ficcionista, ninguém pergunta para o Spielberg, mas vem cá, por que você fez, sei lá, ET? Que é o que eu faço, eu sou um diretor de ficção, eu invento histórias e tal. O documentarista tem que ter uma razão fora do filme. Você faz o filme para, sabe, para denunciar, para consertar, para propor, para ensinar, enfim. E as razões nunca são internas ao filme, são sempre externas a ele. E isso ainda era muito forte na década de 90, eu acho. E aí eu acho que isso começa a mudar. Em parte começa a mudar por vários caminhos. Eu acho que muda muito pelo cinema de Belo Horizonte. Tem uma exposição do Carl Guimarães aqui, eu acho que tem um papel nesse negócio de dizer, não, eu vou fazer cinema que muda o cinema, que é a única obrigação que um documentarista tem que ter, política, sabe? Se você muda o cinema, se você faz com que o cinema, depois do teu filme, passe a dizer coisas que não podia dizer antes, você mudou a perspectiva, né? Entre uma imagem do realismo socialista e uma cadeira pintada por Picasso, o que é mais político? Evidentemente é a cadeira pintada por Picasso. Por quê? Porque ele mudou a perspectiva, mudou o ponto de vista, ensinou você a olhar diferente. Não tem nada mais político do que isso, não é? Então, se o documentarista tem alguma obrigação, é a obrigação de alargar as possibilidades do documentário. Esses filmes que seguiam esse modelo, inventado na década de 30, de narração, entrevista, são filmes conservadores na forma e, portanto, conservadores politicamente também. Eu acho que no final da década de 90, início do nosso século, algumas coisas acontecem. Em primeiro lugar, uma certa desilusão política com os grandes, sabe, as grandes narrativas, os grandes concertos do mundo, enfim, para usar esse termo tão gasto, as utopias e tal. Isso se esfacela, as pessoas ficam mais ensimesmadas. E eu acho que isso faz com que elas se deem o direito de olhar para si mesmas e como é que elas estão no mundo. E isso não elimina de forma nenhuma a política, pelo contrário, eu acho, né? Eu acho que é uma percepção de que o pessoal é político e que se você faz um filme como O Diário de uma Busca, por exemplo, para quem não viu o filme, né,
da Flávia Castro sobre o pai dela, que foi um militante de 68, e a trajetória do pai dela, é para mim o melhor filme sobre a geração de 68. E, no entanto, é um filme ancorado numa experiência pessoal, porque não há nada que possa ser feito sem o afeto e sem a maneira como você está no mundo. E esses filmes recuperaram isso. Então, eu acho que um certo desengajamento político em relação às grandes causas, que deixava o indivíduo muito pequeno em relação à grande, né, política, tornou possível o filme na primeira pessoa. Acho que essa é uma razão. Eu acho que a outra coisa que o filme na primeira pessoa fez para o cinema brasileiro, estava dizendo isso também para Petra, eu acho, é que o cinema de ficção no Brasil, nos últimos 10 anos, é um cinema da brutalidade, né? Há exceções, mas eu diria o cinema mais forte, mais reconhecido, aqui e lá fora, né, pelos festivais, etc. e tal, é um filme, é o cinema da selvageria. E eu não estou dizendo que não reflita um pedaço desse país, mas não é só isso. Aquilo que é mais sutil, aquilo que é mais delicado, aquilo que é mais pessoal, aquilo que nos caracteriza como humanos, eu acho que quem vai explorar isso é o documentário. A figura do Eduardo Coutinho eu acho que é essencial, porque o cinema dele é sobre isso, sobre o que há de singular em cada um de nós e não sobre o que há de geral em cada um de nós, né? Se ele fosse fazer um filme sobre traficantes, não seria um filme sobre o fato dele só amar. Eu me lembro de um prêmio que foi dado, um desses prêmios. Cinema tem muito prêmio, né? A gente adora se premiar. E eu não me lembro mais qual era o festival que estava premiando. E deram um prêmio para o filme do Jorge Furtado, O Homem que Copia. E como é o nome dele, meu Deus do céu? Lázaro. Recebeu o prêmio de melhor ator. E é uma comédia romântica, né? E eu me lembro de uma coisa que ele disse que é determinante e é profundamente política, mais do que qualquer, sabe, tropa de elite. Ele disse assim, é a primeira vez que eu recebi um prêmio porque eu dei um beijo numa moça. Entende? Parem para pensar no que significa isso, sabe? Porque, claro, entendeu? Sendo negro, que papel vão te dar, né? Então, o Jorge é um ponto fora dessa curva, porque o cinema... Então, eu acho que o documentário que recupera a dimensão afetiva de estar no mundo, e de estar no mundo com todas as implicações que, sabe, sociais, de classe, afetivas, de parentesco, de família, são filmes que eu acho que tornaram o cinema brasileiro menos selvagem, menos brutal. E eu acho que esse papel eles cumpriram, que é o papel que o documentário tem que cumprir. Quer dizer, assim, propor alguma coisa em relação ao próprio cinema, sabe? Então, eu acho que essas são razões um pouco, enfim, desorganizadas, porque eu estou começando a pensar nisso agora. Mas é verdade, sim, que os filmes mais interessantes que apareceram e que mais influenciaram, que mais conseguiram se comunicar com as plateias, são filmes que trouxeram a dimensão privada para perto. Quando, no avesso do que se faz no documentário brasileiro, em que, como às vezes, enfim, dizia, não tem mais o direito de dizer, mas dizia, o documentário brasileiro basicamente respondia a seguinte equação: quem tem filma quem não tem, né? Era isso, né? Então a classe social, a classe média, média alta,
às vezes até mais do que isso, filmava as classes baixas com todos os problemas que isso tem. Não significa que não possa ser feito, mas existe um problema, né? Existe um problema em relação a isso. E por que o documentarista não se retrata? Por que ele não retrata o seu mundo, o seu universo social, né, as suas relações de classe, as suas relações de poder? E eu acho que quem primeiro começa a fazer isso são os documentaristas. Portanto, produzindo alguma coisa que me parece muito importante para o cinema brasileiro. E o último grande exemplo disso, eu acho que é o filme da Petra. Acho que só para complementar, quer dizer, tem uma questão que, né, esse eu autobiográfico, ele tem uma dimensão emocional, afetiva, mas que eu acho que, de uma certa forma, para realmente comunicar, ele tem que falar de alguma coisa a mais, quer dizer, tem alguma questão a mais que extrapola o próprio, né, universo subjetivo. Você tem toda a razão. Ou doméstico ali, que eu acho que é uma coisa que a gente discutiu bastante no filme da Petra, assim, Senão, vira um exercício de narcisismo. E esse é que é o perigo desse tipo de filme. Ou um psicodrama, ou enfim... um reality show, né? Que é um pouco a doença endêmica dos blogs e dos twitters e tal. Eu estou aqui, acabei de comer uma coisa de redução de aspargo em pasta de andorinha grelhada, sei lá o quê. Aí você tira a foto. Isso não é interessante, não me interessa, né? Ou os blogs, hoje acordei, estava chovendo, fiquei em casa, deprimido. Geralmente a depressão, as pessoas são meio deprimidas quando escrevem blogs. Ninguém vai à praia, todo mundo fica em casa lendo Camus, Sartre, sabe, dramas existenciais, sabe? Isso não tem interesse. Você tem toda a razão, tem que abrir para uma coisa maior, entendeu? E é grande quando isso acontece. Acontece no filme da Petra, acontece no filme da Flávia, certamente acontece no filme do Coutinho, no Cabra Marcado para Morrer, que é um retrato extraordinário do que fez o golpe a uma família brasileira, né? Como estilhaçou, né, essa família, mas através de uma experiência que é concreta. Eu só acredito no concreto. Depois de anos e anos e anos e anos, tentando falar sobre o geral, eu só acredito sobre o concreto. Então, é a partir da experiência dela, com a irmã dela, com a mãe dela, que ela consegue falar de coisas que são universais. Se ela começasse a falar das coisas universais, não teria eco nenhum com a gente. É porque está ancorado numa experiência que é pessoal, que é dela, que está na carne dela, que está na matéria dela, que está na matéria da família dela. É por isso que comunica. Senão, não. Oi. Eu queria fazer uma pergunta para a Petra. Você falou que se apaixonou pela linguagem nos Olhos de Ressaca, né? Eu queria saber como é que foi a decisão pela linguagem no Helena, assim. Você começou já na montagem, com muita coisa você gravou, depois teve uma equipe já com um fotógrafo. Como é que foi isso, essa construção? Como é que isso foi? Foi também no decorrer da montagem, no decorrer do filme? Na verdade, eu já tinha me apaixonado pela linguagem antes, acho que quando eu vi La GT, do Chris Marker, mas, enfim, era algo distante. E também a Batalha de Argel, que foram dois filmes que me deram muita vontade de fazer cinema. Mas foi muito depois que eu comecei realmente a fazer. Muito depois não, enfim, 3, 4 anos, mas... No Helena, começou... Bom, antes mesmo de montar o material de arquivo, eu pensei, poxa, a imagem síntese para mim desse filme seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 mulheres na água. Uma Ofélia que se multiplica, porque quando eu encontrei o Diário de Helena, com 17, 18 anos, para mim, o que eu queria
por que eu senti um dever de fazer esse filme? Porque eu sentia que não era um drama da Helena, não era um drama meu, mas era um drama de muitas jovens mulheres nesse vir a ser mulher, que se afogavam, né? Não conseguiam lidar com as próprias emoções e se afogavam. E eu já contei isso algumas vezes, mas enfim, eu vi O Bicho de Sete Cabeças e falei, esse é um filme que trata de que muitos jovens colegas meus estão passando. Eu acho que eu tenho que fazer o que eu vejo nas meninas que eu ainda não vi representado. E é tão urgente quanto, né? E político também, embora possa passar dentro de um quarto e ninguém vê. Elas não precisam ir para uma instituição, ser presas, não precisam sofrer uma repressão clara. E aí a Ofélia veio como imagem. Então a primeira imagem foi essa da Ofélia, que eu fui para Barra do Una com a Janice, com a Vânia Vanô, que é uma amiga nossa dançarina, e a gente ficou experimentando isso em cima de uma ponte, ela no Rio. Depois disso, que eu fui para material de arquivo e achei milhares de coincidências, referências, porque a Ofélia já era uma referência, e eu já tinha feito a Ofélia várias vezes, eu entrava em Cena Molhada, descobri que Helena, no Corpo de Baile, que era uma peça que ela fez com o grupo Boivador, entrava em Cena Molhada e falava: estou adoecida de amor, põe a mão em mim, eu viro água. Comecei a escrever as minhas memórias e quase todas as minhas memórias de Helena tinham água. Então a água foi se mostrando como um elemento importante. Com a equipe, como eu trabalhei com muitos fotógrafos, eu fui aprendendo muito com cada um. Para mim esse filme foi uma aula de cinema, porque eu não estudei cinema, então tive assim uma aula de cinema, porque as pessoas com quem a Idela Creta me ensinou muito depois, a Carol me ensinou de roteiro, enfim, eu tive a sorte de ir aprendendo com todas as pessoas com quem eu fui trabalhando. E aí fui bebendo em muitos fotógrafos com quem eu fui trabalhando e algumas coisas que eu já sabia de antemão é assim, que eu não queria tripé, que eu queria imagens andantes, imagens dançantes, queria tentar dançar com a cidade. Como vi Helena dançando tanto nas imagens de arquivo, queria tentar levar a sensação subjetiva, tanto dela quanto minha, né, da solidão, dos diários. Os diários eram, né, um ponto de partida. E aí a liberdade que essa combinação de narração e imagem te dá, porque você pode construir quase qualquer coisa. Liberdade que fez com que o filme levasse 3 anos para fazer, porque a gente ia reescrevendo, remontando, reescrevendo, remontando. Te respondi? Assim, de todos os debates que eu já vi de teatro e de cinema, esse debate parece mais com os de teatro. Muito mais do que com os de cinema, pelo menos os que eu já vi. Até pela sua própria fala, Petra, a forma como você se refere ao processo, não sei se porque eu sou de teatro, sou diretor de teatro, mas o tempo todo me remete muito ao processo teatral. A primeira coisa, não tem nem pergunta, assim, é mais uma reflexão em cima disso tudo. Acho que a primeira coisa a dizer é que tinha um material muito forte e a primeira coisa que chama a atenção é a coragem de dar vida, de transformá-lo num material artístico que possa inspirar e tocar. E realmente, como o João falou, muda a perspectiva em relação ao documentário, em relação a essa produção. E a sua própria fala agora, ela é tão cheia de lacunas, e isso é tão interessante, porque parece que o filme está sendo reconstruído agora na sua fala. E por isso talvez se pareça tanto com o processo teatral, porque ele não tem essa fisicalidade concreta do filme, ele vai mudando um pouco a cada dia, e dá essa sensação na sua fala de que o filme ainda está em transformação. Eu creio que se assistir o filme de novo, parece que ele vai mudar, porque ele permite essas lacunas, ele permite essas múltiplas compreensões, porque ele tem espaço para essa percepção. Ele não é fechado, ele não é duro, ele é aberto. E outra coisa que chama atenção também na sua fala e no próprio filme
é que talvez ele leve a cabo o sentido primeiro de interpretar, né, se a gente pegar o sentido russo, né, de encarnar, de tornar carne, né, como Stanislavski falava. Então, a coragem inicial que eu falava é a coragem de tornar carne todo esse material, todas as percepções e histórias, e fazer com que este encarnar possa inspirar e possa nos levar a outros lugares e a essa nova forma de perspectiva. O que fecha discutindo que o filme não fala sobre ser uma coisa ou outra, mas ele fala sobre ser uma coisa e outra ao mesmo tempo. Não, eu acho muito interessante ser uma coisa e outra. Bom, a Eliane Brum escreveu algo recentemente sobre o filme que me fez muito refletir sobre algo que eu não tinha pensado, que o desafio da mulher é a individuação, é se separar da mãe e da irmã e se sentir uma e não duas. E aí, quando eu terminei o filme, eu encontrei com ela e falei, ai, como está sendo ser uma? Bom, as lacunas estão aumentando. Mas, voltando à encenação, eu queria só falar uma coisa que eu pensei bastante, porque quando a gente voltou para o apartamento pela primeira vez, teve aquilo, né, da minha mãe mostrar todos os móveis da casa, e uma das primeiras cenas que eu fiz no teatro era no tempo em que festejavam o dia dos meus anos, era o poema do Fernando Pessoa, e que eu ia descrevendo todos os móveis da casa, como era. E aí, de repente, eu vejo... E, para mim, era sempre um poema que eu fazia para Helena, assim, porque era no tempo em que festejavam o dia dos meus anos, todo mundo era feliz e ninguém estava morto, né? A disposição com que a Lian entrou, a minha mãe entrou no filme desde o começo, era uma disposição de atriz, não só de mãe. De reviver mesmo, de reviver, e nesse reviver, reelaborar e ressignificar. E para mim também, assim, esse reviver e esse ressignificar se deu muito nesse período dos 16, dos 17, 18, que eu tive uma pequena obsessão com Ofélia, reencenei ela umas 3, 4 vezes em peças diferentes. Mas depois disso cessou. Como eu falo, faço 17, 18, 19 anos, com o tempo que passa, sinto que eu vou chegando mais perto de você, até que no meu aniversário de 21 anos, minha mãe me olha e me diz, agora você está mais velha que Helena. O medo de que eu fosse seguir seus passos começou a se desfazer. E realmente se desfez. E eu pude decidir fazer o filme aos 26, ao acordar desse sonho, porque já tinha se desfeito. E era como olhar para uma outra vida, assim, com um distanciamento de uma outra vida, que você ainda tem lembranças, e claro, essas lembranças mexem com você, mas elas não são nós mais, não eram mais nós, assim. Eram memória, não eram trauma, porque eu já tinha passado por um processo de alguns anos de ressignificar e não deixar aquele lugar do trauma um deserto. Eu já tinha palavras para falar sobre, né? Eu não sei se você sabe responder, ou talvez sua mãe, com certeza. O porquê Helena sem H? A fome está aqui. Eu pensei que foi o Luísa, minha mãe falou, vou perguntar sempre se você conhece o Cruzeiro. Põe Helena. Isso era uma parte do filme. Eu entrevistei ela contava. Eu só queria completar, porque meu nome é Helena sem H também. Eu achei assim, muito interessante, eu sei o porquê do meu, eu queria entender o porquê do dela. Obrigada. Por que o seu? O meu, porque meu pai era filho de portugueses, ele disse que em
Do filme ela dizia, e aí eu tirei o H para transgredir um pouco. Ah, foi. Mas tipo, tem essa. Não, né? Não, a gente tirou. Que pena. Mas a gente vai soltar na internet. Ou nos extras do DVD. Ela me deu o papelzinho do livro da vida. Então, tem um monte de coisa envolvida aí, eu tenho São Pedro, eu tenho Vocês estão ouvindo? Não, você vai ter que repetir. Bom, nossa, fico envergonhada. Mas a parte toda, né, a coisa pessoal, que eu queria realmente te dar um abraço agora e te parabenizar, porque eu conheço Pedro desde 2002, né, na sala de aula. E ela já me dizia que tinha encontrado coisas da irmã dela que eu conhecia, da Helena. Eu também fui do Boivador, era de outro núcleo. Então, para mim, tem muitos sentidos estar aqui assistindo o filme. Inclusive, a minha culpa de não ter dado o depoimento, né? Porque a Petra pediu para eu dar um depoimento sobre Helena. E eu... Não, mas eu conheci tão pouco Helena, eu tive alguns encontros e tal. E agora eu fico feliz de ver que meu depoimento... não aconteceu e você refez a Helena a partir dos seus próprios olhos, né, e sentidos, e eu fico feliz com isso. Mas eu queria falar uma outra coisa, que é sobre a coisa da indecência, você usou uma outra palavra, obsceno, né? O assunto do filme é obsceno, né? Falar do suicídio é obsceno, né? Isso percorre toda a história, né? E muito interessante para mim é você trazer isso, porque não é só a cena que é obscena, né? O assunto é obsceno. E José de Ferral, num texto sobre o teatro de choque, né? Os teatros do real, ela fala justamente de uma cena onde é uma ficção, mas aí eles introduzem o momento da morte de um cinegrafista. Ele está filmando uma cena e aí você vê um momento em que a câmera cai. E ela diz que aí é uma quebra de contrato, né? Porque você está assistindo uma ficção e nessa hora você é enganado, você vê uma parte do real e que isso é muito chocante. E eu não sei, me veio direto o seu enunciado aí do choque que a gente sente, porque a gente sabe que, apesar de ser subjetivo, é um fato real. E isso também é muito chocante. Então, enfim, não é uma pergunta. É um depoimento. Parabéns, Petra. Eu acho que essa é uma grande questão, assim, porque quando você chega sem conhecer, sem saber, né, e vê esse material, é de fato bem decente, assim. E eu acho que tem essa coisa que você não acredita até a hora do suicídio, né? Assim, até o momento do suicídio da Helena, você acha que aquilo ainda é uma mise-en-scène, né? Você acha que aquilo ainda é uma encenação, né? Eu acho que esse é um momento meio de turn point do filme, assim, né? A partir dali quase que vira um documentário, assim, né? Você sai desse universo puramente da representação e a Petra deixa de ser Helena completamente, né? Não tem mais a voz da Petra na voz da Helena, e aí é a relação dela com a morte da Helena de fato, né? E que também é uma construção, né? Eu acho que é um pouco... Eu queria fazer uma pergunta para o João, porque o João me ajudou muito no processo final do filme. Sem conhecê-lo, eu mandei Ixi, vou dar margem para um monte de gente fazer a mesma coisa. Mandei um DVD do filme e ele teve a generosidade de assistir e me escreveu um e-mail que quando eu recebi, eu mostrei para minha mãe e para meu avô, eles falaram, pronto, não precisa nem mandar para festival nenhum, encerrou, já tá bom. Mas no e-mail ele falava diversas coisas do filme
Mas falava dos riscos, e entre os riscos estava o poetizar. Como era? De ser poético, de ser artistas. Em outras palavras, o risco da pose. Tudo é tão de verdade, tão doloroso, que seria quase uma indecência transformar esses sentimentos em gesto estético. Isso não acontece no teu filme, embora em alguns momentos, os tantos espelhos, a cena em que você é filmada por um outro, como se estivesse só, você se aproxima dessa fronteira, só sofrendo. E realmente tinham cenas a mais que, através do olhar dele e também de algumas outras pessoas, saíram em que acho que ia para esse excesso. Para algumas pessoas ainda existe esse excesso. E, enfim, a minha pergunta é um pouco sobre por que a poesia é um excesso. Pode ser um excesso. A má poesia, a poesia não é, mas a má poesia é. Eu acho assim, tomando um pouquinho o que você falou e tentando responder a tua pergunta, eu acho que esse tipo de filme em que você está tratando de assuntos que são, além de pessoais, muito dolorosos, você se mete numa enrascada danada e não tem solução. Ou você ganha essa parada ou você perde essa parada. E perder a parada, aí sim, é quase como se você não tivesse o direito de perder. Porque se você perde a parada num filme que não trata desse tipo de assunto, você simplesmente fez um mau filme, né? E a maioria dos filmes são ruins. Mas se você num filme desses, aí você está barateando alguma coisa que é profundamente precioso. E você está tornando público aquilo que só deveria se tornar público se pudesse transcender, ser maior do que apenas a dor, né? Vocês entendem o que eu estou falando? Não tem muito... Se for para fazer um filme medíocre que não seja sobre esse assunto não permite a mediocridade, porque a mediocridade é obscena nesse caso. Então, a razão também pela qual esse filme é extraordinário é que ele, pelo menos essa é a minha sensação, ele é um ato profundo de fé no cinema. Vocês entendem isso? Quer dizer, não é um filme sobre um assunto só doloroso. É um filme em que você acredita que o cinema é capaz de ressignificar, transformar em alguma coisa simbolicamente tolerável um fato que é em si, enfim, tudo que a gente sabe que ele é, né? Ao fazer isso, acontece uma coisa que é milagrosa. Em alguma esfera da existência, a Helena volta a existir. Há uma ressurreição, né? Que eu não estou querendo ser ingênuo aqui, nem piegas. É evidente que a realidade da morte é definitiva, inapelável. Mas existe uma ressurreição dela como personagem desse filme. E no início do debate, quando eu te perguntei se havia a hipótese em algum momento do filme terminar na morte dela, seria terrível se isso tivesse acontecido. Porque o que é belo no filme é que a morte dela acontece no meio do filme. E o resto do filme reconstrói, ela volta a viver, né? E no filme você termina dançando. Um filme sobre a morte da sua irmã é um filme que você termina dançando, e isso não é desrespeitoso, não é errado, é tocante, é lindo, é belo, é uma imensa homenagem a ela, à sua mãe, à sua capacidade de superar isso através do filme. Então, é um ato de fé na possibilidade do cinema mudar você, a sua mãe, a tua história e, portanto, mudar a gente que assistiu tudo isso, teve o privilégio de assistir tudo isso. Então, assim, quando eu vi o filme da primeira vez, eu disse assim, tá lá,
E se você resolver fazer disso uma retórica estética, você vai se dar um tiro no pé, porque não precisa disso. Se isso virar, em algum momento, sabe, uma retórica da dor, e eu acho que em alguns momentos, naquele outro, tinha um pouco disso, sabe, a encenação de uma dor, que aí sim era mais fingida do que real, ainda que a dor fingida pode ser real, mas tem umas que são só fingidas. Então, eu dizia assim, tira tudo isso, assim, é aquela história do João Cabral de não perfumar a flor, né? Ela já é perfumada. Se você for perfumar a flor, enfim, você está matando a flor, você está matando ela por excesso de perfume. E poetizar o poema. Então, assim, o documentário ele já estava lá e ele não precisava dessas camadas adicionais de retórica que eu acho que saíram e, portanto, o filme tem o impacto que tem. Mas é muito difícil a gente sozinho perceber isso quando a gente está dentro. Principalmente numa coisa que é tão pessoal e a gente acha que é sincero. E alguém de fora pode dizer, aqui você não me convenceu. E cabe a você acreditar ou não, enfim, achar que essa pessoa acertou ou não acertou no julgamento dela. Mas ter um interlocutor de fora é muito importante. Para mim, tudo isso saiu e o que tem é absolutamente... Sincero é uma palavra ruim, né? Porque não é bem de sinceridade que a gente está falando, mas é tudo verdade, sabe? É tudo verdade e tem que ser verdade. A encenação é verdadeira, a encenação não é um artifício, a encenação é verdadeira, é necessária, precisa estar lá e por causa disso ela volta a existir na tela. Ela é alguém, eu sei quem é a Helena, eu convivi com ela, eu saio daqui e eu sei que ela... E o que se pode pedir mais de um filme, senão isso, né? Não, só uma coisinha que numa das entrevistas que o João deu sobre o Santiago, para Bravo, ele falava que o Santiago era helênico, porque ele acreditava que... Ser cobrado por coisas que a gente disse no passado é danado, né? Mas eu acho que esse filme tem isso também, que é acreditar também na potência da memória, né? Entre os gregos clássicos, e mais ainda nos gregos arcaicos, Homero, a morte vem pelo esquecimento, né? O rio da morte que você atravessa quando morre é o LT, que é esquecimento. E o maior medo do herói não é morrer na batalha, mas é morrer e não ser cantado pelo poeta. Então, enquanto o poeta canta, ele vive. E o Santiago tinha muito disso, né? Enfim, o personagem do filme que eu fiz. Fazia suas listas e falava esses nomes altos, porque eram nomes que eram lembrados e, portanto, viviam. Eu acho que Helena é a mesma coisa. A gente que viu Helena não se esquecerá mais de Helena e, portanto, Helena vive. Nesse sentido, Helena vive.